E o Marco Feliciano, que gravou uma entrevista com o Miguel Oliveira, depois de todos os problemas que o Miguel passou, depois de ter sido impedido pelo Conselho Tutelar de viajar para pregar nas igrejas, e agora está nesse período aí de banho-maria, né? O Marco Feliciano gravou a entrevista para ver como é que está o Miguel Oliveira, o que ele está sentindo, quais que são os planos dele daqui por diante. Vamos dar uma olhada no que aconteceu nessa entrevista. No Brasil, Miguel Oliveira? Miguel Oliveira. Qual a sua idade, Miguel? Tô com 15 anos, parceiro. 15 anos. Você nasceu quando? Eu nasci dia 12 de abril de 2010. Você me contou que sua mãe está enferma? Isso. Já que tem quanto tempo? Minha mãe está passando por um processo do câncer, né, desde 2020, né? Faz alguns 5 anos, né, que ela está passando pelo processo da enfermidade. Mas eu creio que Jesus vai curar. Amém. Essa questão do câncer da mãe do Miguel é um negócio bem polêmico, porque até hoje nunca foi apresentado documentos, né, provas, exames que comprovem alguma coisa relacionada a isso. O pessoal tem pedido muito isso nos podcasts que ele foi, e até agora nada disso, né? Então continua muito aí na fala e tal. Eu me dou o direito da dúvida. Irmãos são evangélicos? Não, ainda não. Qual a sua referência de igreja? Porque você me contou que começou na Deus e Amor, né? Comecei na Deus e Amor. Claro que todo cristão deve ter a oração, a consagração, e eu me inspiro muito na Deus e Amor, mas mais na Assembleia de Deus, né? Somos assembleanos. Hoje você é membro da Assembleia de Deus. Sou membro da Assembleia de Deus. Você tem ciência de que boa parte das críticas que te fazem, elas têm algum tipo de base? Sim. Você tem consciência disso? Com certeza. Você tem consciência de que você errou algumas vezes? Sim, com certeza. Você tem lutado para melhorar? Claro. Eu disse no Assembleano de Valor, se me permite, numa entrevista, que eu reconheço os erros que eu cometi e claro que todos eles serão corrigidos, como eu já estou fazendo. E o Senhor, com a ajuda do Senhor, com toda certeza eu vou conseguir corrigir esses erros. Porém, eu entendo que não só erros da minha parte, né? Tem muitas pessoas que erraram no termo passar dos limites, passar dos excessos. Toda base, todo erro, eles consertam, né? Mas tem pessoas que pensam que o meu erro será consertado se mataram o meu ministério, mataram a minha chamada, né? Tem pessoas que hoje me preferia ver no mundo do que no altar. Isso dói, isso machuca muito. Faz parte da história. Muito. O Miguel tem se mostrado bem mais humilde, né, com esse processo que ele vem passando agora, porque ele realmente parecia um jovem assim, bem altivo, né, um garoto bem altivo, mas tudo isso era em torno, claro, de toda a mídia que ele tinha, né, todos os holofotes do Brasil estavam em torno do Miguel e tal, então isso fazia ele com que ele se sentisse dessa forma, mas agora, passando por esse processo, ele, claro, vai baixar um pouquinho a bola e daqui para frente ele vai parar para refletir um pouco. Eu não duvido de que ele pode mudar, assim. O pregador é meio louco, porque ele é muito. Então, o Daniel... Você se acha um pouco louco? Eu? Não, me acho muito louco. Eu tô conversando com você aqui, ué. Como é que não posso ser louco se eu tô aqui fazendo uma entrevista com o menino mais polêmico do universo hoje? Isso é mesmo. O Marco Feliciano também não é a pessoa mais querida, né? O Marco Feliciano tem os seus haters aí também. É amado por uns, odiado por outros, né? Uma figura também muito polêmica, o Marco Feliciano, apesar de que é uma pessoa com uma história muito importante aí, principalmente para a igreja, a Assembleia de Deus. É uma pessoa, sem dúvida, muito importante, uma referência, inclusive, para muita gente. Mas faz parte. Eu acredito assim, eu sigo a Bíblia. Deus dá oportunidades. Eu tenho uma frase, vão me criticar agora. Tem uma frase que eu vi num filme. Estou tentando lembrar aqui o nome do filme do professor Xavier, X-Men. X-Men. O professor Charles Xavier disse assim: não é porque alguém cai no meio do caminho e se perde que ele ficará perdido para sempre. Não é porque uma pessoa cai uma vez que ela nunca mais vai se levantar. Né? É muito forte isso. Sabe, só você, o que você quer sonhar? Esquece os queridos agora. Esquece o que ser sonha no ministério, ser pastor, ser eu queria ser um pastor. Pastor de igreja. Eu queria ser um pastor de igreja. Você acha que você vai ser um pastor bravo ou um pastor legal? Você é um calminho, né? Calminho? Não, você errar comigo, vai tomar pé. Vai. E se você... Na entrevista que o Miguel deu para o Assembleia de Valor, ele disse que também sonhava em ser político, né? Sonhava em entrar para política. Você começar a falar para ele, the king, the power, nada disso. Eu vou perder o ministério. Vamos lá, última pergunta para a gente terminar. Você está bem aqui dentro, no coração? Pastor, todo dia eu sou ferido. Todo dia tem uma casquinha que tem uma ferida. As pessoas vão lá e tiram essa casquinha e volta a sangrar.
Você já pensou em fazer alguma loucura no meio dessas perseguições? Não, pastor. Não? Nunca pensei. Deus sempre blindou a minha cabeça. Deus sempre me protegeu. É claro que o diabo sempre fala, para de pregar, exclui o Instagram. Só que eu não posso jamais enterrar os dons que Deus me deu. Eu sei que eu sou em Deus. Ele é um falso profeta. Não há uma sequer. Coisas que Deus me usou ou deixou de me usar, que eu me arrependi. Mas o ser humano, ele é mau. Ele é muito mau. Mas Deus blindou a minha cabeça. E tem blindado meu coração. Apesar de todas as críticas, o Miguel tem se mostrado um menino muito forte, viu? Isso eu admiro muito nele. Já desde antes, né, antes de ter acontecido todos esses problemas com ele já se mostrava uma pessoa muito resistente, né? E, claro, e não significa dizer que isso é sempre bom, mas a verdade é que ele se mostra uma pessoa bem resistente com relação à questão das críticas, né? São poucas pessoas que têm condições de enfrentar essa quantidade, essa enxurrada de críticas e ainda assim se manter de pé, né? Para você ver, olha só. Deus já te usou muito para falar em profecia com muitas pessoas, não foi? Sim. Onde estão essas pessoas para quem Deus usou Miguel? Que agora é na hora de você dar um testemunho. Poxa, Deus usou ele e aconteceu. Por que vocês não fazem isso? Quantas pessoas Miguel já pregou e Deus usou? Por favor, se você tem um testemunho para contar acerca do Miguel, não tenha vergonha não, defenda. Porque senão, quem cala consente. Então, às vezes, é preciso ter coragem de falar assim, olha, eu sou fulano de tal, estava na igreja tal, Deus usou Miguel e aconteceu. Porque isso vai ajudando as pessoas a entenderem que Deus ainda usa. É boa a proposta do Feliciano, né? Se tem alguém que foi curado pelo Miguel, que Deus usou em profecia, que aconteceu de verdade, por que essas pessoas não estão se manifestando para defender o Miguel? Cadê essas pessoas? Existem essas pessoas? Se existem, onde estão, né? Às vezes o profeta, ele extrapola os limites. É da natureza do profeta. Por isso que a Bíblia manda julgar a profecia. Não, profeta. Por quê? Existem três formas de você entregar uma mensagem. Tem a maneira mais extravagante de todas, que é a maneira do Miguel, que faz uma performance, tudo. Eu chamo isso de criatividade profética, né? Será que é só isso? Só criatividade profética? Acho que tem algo mais, né? E também tem a plateia, né? A plateia também gosta disso, do alvoroço, né? Então, Miguel não é o único errado nessa história, não. Existe a mesma maneira do Miguel chegar e falar assim, ó, assim diz o Senhor, maneira branda. Ou nem dizer, irmão, eu vi isso, vi aquilo. Aqui no cantinho sempre tem que ser público. Ou o profeta pode nem entregar, porque é de foro íntimo dele. Depois ele vai se acertar com Deus. Então, existem várias formas. Se eu puder te dar um conselho, escolha a forma mais branda e foque na palavra, que a palavra é insubstituível. É a palavra que salva. Passa o tempo, as pessoas... Eu já vi tanta gente com dons, com profecia, com coisas, desapareceram na história. Porque todas as vezes que as pessoas te chamarem, elas querem ver o dom. E se Jesus não quiser usar o Miguel naquele dia? Com uma palavra que o senhor pregou e passa tantos os anos, eu lembro ainda. É o dia da aprovação. É uma palavra que eu lembro de cor. Olha, não teve cura nesse dia, não teve, foi só a palavra. A palavra. Então, firme-se na palavra. Quer ser um pastor, né? Estude a palavra, faça um curso básico de teologia, depois um curso médio, depois faça um bacharelado. Acontece que para muitos a palavra não é mais suficiente, né? Só aquele ensino, o pastor entregando um sermão ali e tal, uma coisa bem baseada, bem estudada, bem organizada, bem séria. Para alguns isso não é suficiente, né? E aí quando aparece alguém dizendo que tem cura, tem isso, tem aquilo, aí a galera vem, né? Então é aquela coisa. O que não é muito aplaudido, não é muito valorizado, para uns não faz muito sentido continuar fazendo. Faça um mestrado, um doutorado, porque essa é a sua área. Então, estude. Tire os vícios, você já viu tudo que é ruim. Então, você já percebeu que você veio com uma escola que o povo não aceita. Né? Que é a escola da extravagância, essas coisas. Então, você pode se reorganizar. E assim, fazendo, Deus vai te dar um mistério. Você tem um amigo aqui, você tem um... Mais que um amigo, não, pai. Obrigado por me chamar de pai, então eu posso puxar a orelha de vez em quando. Com certeza que eu vou puxar, porque agora o pessoal vai falando, pastor Marco, tá? Eu não, quem sou eu para ser seu professor? Eu nem tenho tempo para isso. Mas que você precisar, pode me ligar. Tá? Você tem meu telefone, você tem minhas redes sociais, você tem o meu coração acima de tudo. Agora, nunca deixe a noiva se apaixonar por você. A noiva é a igreja. Lembre que a noiva tem um noivo, que é Jesus. Nunca explore a noiva, porque a noiva tem um noivo. E lembre que um dia nós vamos ter que dar conta de tudo isso. Fazendo isso, seu futuro vai ser brilhante. Fala, Miguel. Feliciano tem boas palavras, né? Nunca deixe a noiva, ou seja, nunca deixe
a igreja se apaixonar por você, deixa ela se apaixonar pelo noivo, ou seja, se apaixonar por Cristo, é isso que ele quer dizer. Mas hoje as pessoas, elas procuram ídolos para si, né? E a igreja está cheia de pessoas para resolverem os anseios da multidão. É muito complicado, gente. Valeu, obrigado. Se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, seu like. Até o nosso próximo encontro. Até mais.